vamos conversar sobre microplásticos. Mas antes de começarmos, eu quero saber, você já bebeu seu microplástico hoje? Tem certeza? Hoje nós sabemos que o microplástico está presente em diversos ambientes. Mas o que são microplásticos? Bom, os microplásticos, eles são partículas plásticas menores do que 5 milímetros. E de onde eles vêm, né? Quais são as categorias de microplásticos? Bom, os plásticos, eles começaram a ser popularizados a partir de 1950. Então, foi algo que revolucionou as nossas vidas. Dá uma olhadinha aí do seu lado. O que tem de plástico perto de você? Ou então, durante o seu dia, que tipo de plástico você já usou hoje? Ou que você tocou, ou que você teve contato, né? Então, os plásticos, eles estão cada vez mais comuns, né? Mais acessíveis à nossa realidade. Então, é até difícil pensar numa vida sem plástico. Como que a nossa vida mudou, né? Em relação às facilidades que o plástico ele proporciona. Então, o plástico, por ser um material leve, durável, barato e resistente, ele acabou se popularizando muito. O problema é que ele é um material durável, né? Então, o que nós devemos fazer com os plásticos que foram produzidos e que demoram para se decompor, né? Então, hoje nós temos esse problema. E os microplásticos, eles são, então, plásticos de tamanho muito pequeno. Então, são considerados microplásticos, plásticos menores do que 5 milímetros. E elas podem ser divididas em microplásticos primários ou microplásticos secundários. Os microplásticos primários são aqueles que já são produzidos pequenos. Por exemplo, aqueles que são utilizados em produtos de higiene pessoal ou cosméticos. Os microplásticos secundários, eles são formados a partir do desgaste dos plásticos maiores. Então, as intempéries do tempo, por exemplo, as ondas, temperatura, a chuva, o desgaste mesmo do tempo vai, favorecendo o surgimento desses microplásticos. Então, nós temos aí a formação de uma grande quantidade de microplásticos que são formados a partir desses plásticos que são descartados no ambiente de forma incorreta. Os plásticos, eles se popularizaram porque são materiais leves, resistentes, duráveis e baratos. Então, a nossa vida mudou muito. Hoje é muito mais fácil, irmos ao mercado e comprarmos um produto embaladinho, é seguro, é econômico. Nós também temos vários benefícios do uso de plásticos. Por exemplo, hoje na área da saúde nós temos seringas descartáveis que têm uma facilidade muito maior, muito mais segurança. Nós temos também muita praticidade, então os plásticos revolucionaram as nossas vidas. Antes, nós não tínhamos, por exemplo, camas com capas impermeabilizantes, fraldas descartáveis. Então, isso tudo facilitou a nossa vida. Como que os microplásticos, então, eles vão parar no ambiente? Por exemplo, nós temos como fontes de microplástico a lavagem de roupas, que possuem material sintético. Então, a cada lavagem, nós temos uma grande quantidade de microfibras que são liberadas durante a lavagem. Uma grande fonte de microplásticos também é o desgaste de pneus. Então, os pneus vão sendo desgastados e essas micropartículas vão parar no ar que a gente respira. Microplásticos primários, por exemplo, são formados justamente nesse tamanho e estão presentes em produtos de higiene pessoal ou, por exemplo, em produtos esfoliantes que estão ali e nós utilizamos e nem sabemos. Os microplásticos, eles já foram encontrados no sal. Então, muitas vezes nós estamos lá consumindo o nosso macarrão, temperamos o nosso macarrão que está guardadinho aqui e estamos lá temperando nossa comida com plásticos. Como, remediar a situação? Algumas trocas são fáceis de fazer. Por exemplo, trocar o material que nós temos em casa de plástico por materiais de inox, por exemplo. Nós podemos, por exemplo, trocar um copo descartável por soluções mais sustentáveis. Água filtrada, a água potável, a água da torneira, a água engarrafada. Em vários tipos de água foram encontrados microplásticos.
E as águas que estão armazenadas em recipiente plástico possuem uma quantidade maior ainda de microplásticos. Então, trocar sua garrafa de plástico por uma garrafa de vidro talvez seja uma forma melhor para você cuidar da sua saúde. Quando os microplásticos eles são liberados no ambiente, eles podem provocar vários desequilíbrios. Os microplásticos, por serem partículas muito pequenas, eles podem ser confundidos pelos organismos marinhos como comida. Então, eles confundem com plâncton. Então, muitos peixes ingerem, por exemplo, o microplástico achando que é comida. E qual é o efeito disso? Muitas vezes, o animal ele acaba sentindo uma saciedade, porque ele está com algum conteúdo ali, mas ele não tem nutriente. Então, muitas vezes, ele pode morrer por inanição. O que pode acontecer também alguns animais morrerem por asfixia, ou então pode acontecer um bloqueio no trânsito intestinal. Então, a presença de microplásticos no ambiente aquático provoca, sim, a morte de muitos animais. E onde que nós encontramos os microplásticos? Hoje nós costumamos dizer que os microplásticos eles são onipresentes. Eles estão presentes em todos os locais, inclusive dentro do nosso corpo. Já foram encontrados microplásticos desde o fundo do mar até a montanha mais alta. Já foi encontrado microplástico nas geleiras dos Árticos. No organismo humano, já foram encontrados microplásticos no fígado, no rim, no pulmão. Nós temos já estudos relatando a presença de microplásticos no leite materno, no sangue, na placenta e no feto. Um estudo recente, realizado pelos pesquisadores da USP, fizeram a análise de 15 cérebros durante uma autópsia e eles verificaram que desses 15, 8 continham a presença de microplásticos. E a quantidade de microplásticos, o peso era semelhante a um tamanho de um cartão de crédito. Vários estudos já mostraram que os microplásticos eles estão presentes também na polpa de frutas. Então, tanto os animais quanto as plantas podem estar contaminados com microplásticos. Nos seres humanos, já foram encontrados microplásticos em diversos órgãos. Mas quais são os efeitos dos microplásticos no nosso organismo? Nós não sabemos ainda. Os estudos ainda estão em andamento. Então, as consequências desses microplásticos no nosso corpo ainda é incerta. Mas nós já sabemos que a presença de microplásticos em animais ou em células humanas provocam estresse oxidativo, podem alterar o metabolismo. Muitas substâncias que são utilizadas na produção de plásticos atuam como disruptores endócrinos, então alteram o nosso metabolismo. E como podemos remediar a situação? Existem vários estudos que estão sendo realizados para minimizar os impactos dos microplásticos tanto no ambiente como na saúde humana. Por exemplo, alguns estudos estão avaliando a capacidade de micro-organismos degradar esses microplásticos. Alguns estudos já mostraram que o consumo, por exemplo, de iogurtes que contêm alguns tipos de lactobacilos são capazes, esses organismos são capazes de degradar microplásticos no nosso organismo. Alguns estudos estão sendo realizados na tentativa de produzir tecidos sintéticos que liberem menos fibras na hora da lavagem. Alguns estudos também estão apostando numa filtragem melhor nas máquinas de lavar. Alguns estudos também estão sendo realizados para melhorar o filtro das águas, a gente conseguir filtrar melhor as águas para reter as partículas microplásticas. Muito importante também são os estudos que estão sendo desenvolvidos na tentativa de produzir materiais plásticos biodegradáveis e que não produzam microplásticos durante a sua degradação. Os microplásticos estão presentes em todos os lugares. Nós estamos constantemente expostos aos microplásticos e nós temos que então tentar minimizar ao máximo os impactos e a ingestão desses microplásticos. Então, formas de reduzir ou diminuir o uso de materiais plásticos,
diminuir o uso de materiais que são descartáveis, né, e utilizar no lugar materiais mais duráveis, são algumas opções. Microplásticos são um assunto muito amplo, nós precisamos ainda avançar muito nas pesquisas, nós precisamos saber quais impactos esses microplásticos podem provocar na nossa saúde. Então, nos últimos anos, a quantidade de artigos científicos sobre microplásticos aumentou absurdamente, mas muita coisa ainda precisa ser pesquisada. Aqui na Unespar, nós faremos pesquisa com microplásticos em parceria com o laboratório da UTF-PR de Dois Vizinhos. Pessoal, hoje nós falamos um pouquinho sobre microplásticos. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, envia para as pessoas que você gostaria que soubessem desse conteúdo.